Era madrugada quando peguei a estrada, meu caminhão carregado de sacas de grãos. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo ronco do motor e o barulho das rodas no asfalto. As viagens noturnas sempre tiveram um certo charme para mim. Menos tráfego, temperaturas mais amenas e um estranho senso de liberdade. Mas naquela noite, algo estava diferente. Logo após deixar a pequena cidade onde havia feito minha última parada, comecei a ouvir um som estranho vindo da caçamba. Era um ruído rítmico, algo entre um tamborilar e arranhões leves que surgia sempre que eu diminuía a velocidade ou passava por trechos irregulares da estrada. A princípio, ignorei. Caminhões sempre fazem barulhos estranhos, ainda mais carregados. Deve ser a carga se ajeitando, pensei, apertando as mãos no volante e tentando me concentrar no percurso. A estrada era sinuosa, com algumas curvas fechadas e ladeiras traiçoeiras, mas o barulho persistia, quase como se estivesse me acompanhando. Depois de alguns quilômetros, o som tornou-se mais claro. Não parecia mais ser algo mecânico ou a carga mexendo. Era mais orgânico, como se algo ou alguém estivesse lá atrás. Um calafrio percorreu minha espinha, mas tentei me convencer de que era apenas minha mente pregando peças. Mesmo assim, não consegui evitar olhar pelo retrovisor diversas vezes, embora soubesse que a caçamba estava fora do meu campo de visão. Ao avistar um posto de gasolina isolado, decidi parar. Precisava abastecer e, claro, checar a caçamba. Encostei o caminhão próximo a uma das bombas, desliguei o motor e desci. O posto estava vazio, exceto por um frentista magro e de olhar desconfiado, que me observava de longe. "Boa noite", cumprimentei, tentando parecer calmo. Ele apenas acenou com a cabeça e começou a abastecer. Enquanto isso, rodeei o caminhão, examinando a caçamba com a lanterna que sempre carregava comigo. Foi quando vi marcas de mãos sujas espalhadas pela traseira do caminhão. Eram manchas escuras, como se alguém tivesse usado barro ou graxa para se segurar ali. Meu coração disparou. "Teve alguém subindo na sua carga?", perguntou o frentista, que agora estava parado ao meu lado. Ele também tinha visto as marcas. Neguei com a cabeça, mas não consegui esconder o nervosismo. "É provável que fosse algum moleque tentando pegar carona", falei, tentando soar despreocupado. Mas no fundo, eu sabia que não era tão simples assim. Depois de abastecer, peguei a estrada novamente, mas agora estava em alerta máximo. Cada pequeno barulho me fazia pular. O som na caçamba continuava, intermitente, como se me provocasse. Em certo ponto, resolvi parar no acostamento para dar uma olhada mais detalhada. Armado apenas com minha lanterna e um canivete, desci do caminhão e caminhei até a traseira. Abri a lona que cobria a carga com as mãos trêmulas. Tudo parecia intacto. As sacas estavam no lugar. Nada parecia fora do comum. Mas então ouvi algo que fez meu sangue gelar. Uma respiração pesada vindo de algum lugar lá dentro. "Tem alguém aí?" Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Nenhuma resposta. Apenas o som da minha própria respiração e o farfalhar suave das sacas de grãos. Resolvi não insistir. Fechei a lona rapidamente, subi na cabine e dei partida, acelerando mais do que deveria em uma estrada daquelas. Os próximos quilômetros foram uma tortura. A sensação de estar sendo observado era sufocante. Olhei pelo retrovisor interno, 1, 2, 3 vezes, mas nada. Foi então que, em uma curva fechada, a luz do painel piscou e o motor deu um soluço. O caminhão perdeu força, forçando-me a encostar. "Não agora, pelo amor de Deus", murmurei, enquanto tentava ligar o motor novamente. Nada. Peguei a lanterna e desci mais uma vez. O silêncio ao redor era absoluto, quebrado apenas pelos sons distantes de insetos e pelo vento que soprava entre as árvores ao longo da estrada. Caminhei até a frente do caminhão,
abrindo o capô para tentar identificar o problema. Foi quando ouvi passos, não na estrada, mas vindo da direção da caçamba. Girei a lanterna rapidamente apontando para o caminhão. Nada. "Quem está aí?" gritei, minha voz ecoando pela estrada deserta. Nenhuma resposta, apenas o som do vento e o farfalhar das árvores. Mas eu sabia que não estava sozinho. Antes que pudesse reagir, ouvi o som de algo caindo na estrada, logo atrás do caminhão. Quando virei, a luz da lanterna iluminou uma figura magra, de roupas esfarrapadas e olhos fundos. Ele me encarou por um momento antes de abrir um sorriso que mais parecia um esgar de dor. "Obrigado pela carona", disse ele, com uma voz rouca e carregada de sarcasmo. Meu instinto foi recuar, mas meus pés pareciam presos ao chão. Antes que eu pudesse reagir, ele se virou e correu para o matagal ao lado da estrada, desaparecendo na escuridão. O som de seus passos desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido. Passei os próximos minutos tentando me recompor, mas o medo não me deixava pensar com clareza. Subi na cabine, travei as portas e tentei ligar o motor novamente. Dessa vez, funcionou. Acelerei como nunca, decidido a não parar mais até chegar ao meu destino. Quando finalmente avistei as luzes da próxima cidade, um alívio tomou conta de mim, mas nunca mais peguei a estrada durante a madrugada. Eu dirijo caminhões há mais de 20 anos. A estrada é como uma velha amiga, silenciosa, solitária, mas cheia de surpresas, nem todas boas. Naquela noite, o asfalto negro estava molhado pela chuva recente, refletindo os faróis do meu caminhão como um espelho distorcido. A lua, escondida por nuvens espessas, deixava tudo mais escuro do que o habitual. Era um trecho remoto, sem iluminação, sem vida à vista, apenas eu e a interminável linha do horizonte. Foi quando avistei as luzes de emergência piscando ao longe. Um carro pequeno estava parado no acostamento, com o capô levantado. A fumaça branca que saía do motor era visível mesmo à distância. Reduzia a velocidade automaticamente. Não era incomum encontrar alguém com problemas na estrada, e sempre me senti na obrigação de ajudar. Afinal, já precisei disso também. Quando me aproximei, vi uma mulher ao lado do carro, acenando com as duas mãos. O rosto dela estava parcialmente iluminado pelos faróis. Parecia nervosa, talvez desesperada. Algo no cenário, no entanto, me deixou inquieto. Não havia outros carros por perto, e o silêncio da estrada parecia pesado, quase opressivo. Encostei o caminhão alguns metros à frente e desliguei o motor, mas deixei as luzes acesas. Abri a janela e coloquei a cabeça para fora, pronto para perguntar o que tinha acontecido. Foi quando notei o reflexo de faróis no retrovisor. Outro carro vinha em alta velocidade, mas não parecia desacelerar. Pelo contrário, aproximava-se rápido, com as luzes altas cegando o retrovisor. De repente, o veículo deu uma guinada brusca e parou atravessado na estrada, bloqueando minha passagem. Meu coração disparou. Instintivamente levei a mão ao volante pronto para qualquer coisa, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Foi então que os ocupantes do carro pequeno se mexeram. A mulher, que antes parecia desesperada, começou a correr em minha direção, acompanhada por dois homens que surgiram de dentro do carro. Ambos carregavam algo nas mãos, talvez barras de ferro ou pedaços de pau. É difícil dizer, mas não era nada amigável. Minha mente gritava uma única palavra: armadilha. Liguei o motor imediatamente. O rugido do caminhão rompeu o silêncio como um trovão. Os homens aceleraram o passo, gritando algo que eu não conseguia entender por causa do som do motor e do meu coração martelando no peito. A mulher se juntou a eles, e os três estavam agora a poucos metros da minha porta. Atrás de mim, o carro atravessado na pista começou a dar ré, se aproximando do para-choque traseiro. Eles queriam me encurralar. Engatei a marcha rápido, mas não podia simplesmente acelerar.
Poderia atropelar alguém e acabar preso se sobrevivesse a essa noite. Resolvi ir de ré. O caminhão gemeu sob o peso da carga, enquanto eu girava o volante, tentando manobrar sem bater. O carro que bloqueava o caminho recuou, mas os ocupantes estavam decididos a não me deixar escapar. Foi quando ouvi o primeiro golpe. Algo pesado atingiu a lateral da cabine. Olhei pela janela e vi um dos homens tentando quebrar o vidro com uma barra de ferro. O outro subiu no para-choque dianteiro, tentando alcançar o retrovisor, enquanto a mulher tentava abrir a porta do lado do passageiro. "Saia do caminhão agora!" Um deles gritou, a voz cheia de ódio. Meu instinto assumiu o controle. Apertei a buzina. Um som ensurdecedor que os fez recuar por um breve momento. E acelerei. O caminhão balançou quase derrapando, mas consegui me livrar do bloqueio. Os faróis iluminaram o carro atravessado mais uma vez. Ao passar por ele, ouvi tiros. O som seco das balas perfurando o metal foi como um soco no estômago. Uma delas atingiu o vidro traseiro, estilhaçando-o. Acelerei ainda mais, o motor rugindo como uma fera ferida. O caminho à frente estava livre, mas eu sabia que não podia baixar a guarda. No retrovisor, vi os dois carros me perseguindo, os faróis oscilando enquanto ganhavam velocidade. Eles estavam determinados a me pegar. A estrada era sinuosa, com curvas traiçoeiras. Meu caminhão não era feito para alta velocidade, mas conhecia bem aquele trecho. Aproveitei cada curva para ganhar alguma vantagem, jogando o peso da carga contra eles. Em uma das curvas mais fechadas, vi um dos carros derrapar e sair da pista, batendo em uma árvore. Isso reduziu a perseguição a apenas um veículo. Com os pneus cantando no asfalto molhado, avistei uma placa indicando uma área de descanso a 2 quilômetros. Era a minha chance. Reduzi a velocidade apenas o suficiente para fazer a próxima curva, sem derrapar, e entrei no estacionamento da área de descanso, apagando as luzes do caminhão e desligando o motor. Fiquei em silêncio, com a respiração presa, enquanto ouvia o carro passar em alta velocidade pela estrada principal. Eles não perceberam que eu tinha saído da pista. Por um momento fiquei ali, no escuro, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Depois de alguns minutos, liguei o motor novamente e segui viagem, com a adrenalina ainda correndo nas veias. Aquela noite me ensinou uma lição amarga. Nem toda chamada de ajuda merece ser atendida. E na estrada, a maior armadilha, às vezes, é a compaixão. Era uma noite escura e a chuva fina que caía tornava a estrada ainda mais deserta e opressiva. Meu caminhão rugia contra a inclinação suave da rodovia, iluminando apenas alguns metros à frente, enquanto eu cortava uma região de mata fechada. Aquele trecho sempre foi conhecido por ser isolado, com raros postos de combustível ou sinal de celular. Era uma rota que os veteranos chamavam de a Trilha do Silêncio. Depois de horas ao volante, senti meu bolso vibrar. Meu celular, que não apitava desde que saíra do último posto, finalmente dava sinais de vida. Notificações se acumulavam. Meus olhos brilharam com a possibilidade de falar com minha esposa e filhos. Decidi parar no acostamento para checar. Estacionei o caminhão com cuidado, o motor ainda ronronando. Peguei o celular e vi as barras de sinal piscando, instáveis. Resolvi descer, imaginando que talvez com um pouco de sorte conseguisse um ponto fixo onde o sinal fosse mais forte. Quando abri a porta e pisei no asfalto molhado, ouvi um som que fez minha espinha gelar. Um toque de celular. Não era o meu. Olhei ao redor, confuso. O som vinha do chão, do lado do passageiro. Ali, iluminado pelas lanternas do caminhão, estava um celular. Um aparelho velho com a tela rachada, vibrando e tocando incessantemente. Que diabos isso está fazendo aqui? Murmurei para mim mesmo. Abaixei-me e peguei o aparelho. Ele era surpreendentemente frio ao toque, como se tivesse sido deixado ali há muito tempo.
O visor mostrava apenas número desconhecido. Sem pensar muito, atendi. Alô? Perguntei hesitante. No outro lado da linha ouvi uma respiração pesada, como se a pessoa do outro lado estivesse tentando controlar o fôlego. Então, uma voz rouca e pausada falou: "Você precisa de ajuda, não é?" Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Olhei ao redor, tentando enxergar algo na mata densa que margeava a estrada. As sombras dançavam ao ritmo dos faróis do caminhão, mas não havia nada. Ou pelo menos, foi o que pensei no primeiro momento. "Quem é?" perguntei, tentando soar firme, mas minha voz saiu trêmula. A voz do outro lado riu, uma risada baixa e arrastada, como se estivesse se divertindo com o meu desconforto. "Eu posso ver você", disse ele. "Você deveria entrar no caminhão agora." Meu coração disparou. Foi então que percebi: havia algo na mata. Um movimento sutil, mas suficiente para ser notado. Eram galhos que balançavam sem vento, folhas que se mexiam em direções opostas. Meus olhos tentavam acompanhar, mas não conseguia distinguir formas claras. "Quem está aí?" gritei, tentando soar mais ameaçador do que me sentia. Minha mão direita apertava o celular com força enquanto a esquerda tateava o bolso à procura de algo, qualquer coisa, para me defender. A voz no telefone tornou a falar. "Não adianta correr, eles já te viram." Aquilo foi suficiente para me fazer largar o celular no chão. Corri para a porta do caminhão, mas algo chamou minha atenção no retrovisor. Um vulto cruzou a estrada, rápido demais para ser um animal. Meu corpo travou. Eu estava sendo caçado, mas por quem ou o quê? Com as mãos trêmulas, puxei a porta e me joguei para dentro da cabine, trancando-a imediatamente. O celular ainda tocava do lado de fora, seu som abafado pelo vidro. Liguei o motor, pronto para sair dali o mais rápido possível. Mas antes que pudesse engatar a marcha, ouvi um baque. Algo havia subido na traseira do caminhão. Meu instinto foi acelerar, mas o som de passos no teto me congelou. Eles eram pesados, deliberados, e cada passo ecoava como se estivesse marcado o tempo da minha própria condenação. Peguei uma chave de roda que mantinha ao lado do banco e me preparei para lutar, embora não soubesse contra quem ou o quê. A voz no celular, agora vinda de dentro da cabine, ecoou pelo sistema de som do caminhão. "Você nunca devia ter parado." Minha visão turvou de medo. O visor do painel piscava, as luzes do caminhão piscavam, como se algo estivesse interferindo nos circuitos. Então, ouvi um arranhão na janela ao meu lado. Quando virei para olhar, vi um rosto, ou o que parecia ser um. Ele estava coberto por uma máscara improvisada, mas os olhos, vermelhos e dilatados, brilhavam com uma fome que me fez entender. Aquilo não era humano. Não pensei duas vezes. Engatei a marcha e acelerei, mesmo com o peso extra sobre o caminhão. Ouvi gritos, urros que pareciam vir de mais de uma criatura. O caminhão balçou violentamente, mas não parei. Eu sabia que se desacelerasse, seria meu fim. Depois do que pareceu uma eternidade, os sons cessaram. O peso sobre o teto desapareceu. Continuei dirigindo por quilômetros, sem olhar para trás, até avistar as luzes de um posto de combustível. Parei, ofegante, e percebi que minhas mãos estavam cobertas de suor e sangue, embora eu não tivesse me ferido. Nunca descobri o que aconteceu naquela noite ou quem eram eles. O celular que atendi ficou para trás, e com ele as respostas que talvez nunca queira saber. Agora, toda vez que meu celular vibra, sinto um arrepio inevitável, como se algo estivesse me lembrando. Você nunca devia ter parado. Os primeiros sinais de que aquela noite seria longa vieram com o vento. Ele soprava em rajadas irregulares, como se quisesse trazer algo da floresta adiante. Estacionei meu caminhão em um pequeno espaço de descanso,
Um daqueles lugares esquecidos na beira da estrada, cercado por uma vegetação densa que parecia não ter fim. Estava exausto, com os olhos ardendo após horas de viagem. Decidi que precisava de algumas horas de sono antes de continuar. A cabine do caminhão sempre foi meu refúgio. Fechei as cortinas, ajustei o assento e me deitei. O barulho da mata à noite não era novidade para mim. Grilos, pios distantes, o estalo ocasional de algum galho sendo esmagado por um animal pequeno. Sons que, com o tempo, se tornam quase reconfortantes. Mas naquela noite havia algo diferente. Os ruídos pareciam erráticos. O primeiro som estranho me acordou depois de apenas alguns minutos. Um estalo seco, como se alguém tivesse quebrado um galho grosso logo ali na beira da mata. Abri os olhos, mas não me movi. Era apenas um animal, pensei. Um veado ou talvez um cachorro do mato. Fechei os olhos novamente, tentando ignorar a pontada de inquietação que começava a crescer no meu peito. Porém, os sons continuaram. Passos. Pesados. Irregulares. Como se algo ou alguém estivesse circulando o caminhão. Sentei-me devagar, o coração batendo mais rápido. Espiei pela pequena abertura das cortinas, mas a escuridão era impenetrável. Peguei minha lanterna no console e apontei para fora, iluminando os arbustos. Nada. Apenas o brilho fantasmagórico das folhas refletindo a luz. Respirei fundo e voltei a me deitar, dizendo a mim mesmo que estava exagerando. Talvez fosse o cansaço, talvez minha mente estivesse pregando peças. Então, ouvi outro som. Desta vez, mais distinto. Era como se algo duro arranhasse a lataria do caminhão. Meu sangue gelou. Levantei-me de um salto com a lanterna em uma mão e meu bastão de ferro, que sempre guardo para emergências, na outra. Abri a cortina de um dos retrovisores e tentei enxergar algo. Foi quando vi. Ao longe, no meio da mata, pequenas luzes piscavam. Lanternas. Alguém estava ali, mas quem? E por quê? Fiquei parado por um momento tentando entender o que estava acontecendo. As lanternas se moviam devagar, como se quem quer que fosse estivesse procurando algo. Talvez um grupo perdido, pensei. Mas então, por que se aproximavam tão silenciosamente? Por que os sons dos passos e estalos ao redor do caminhão não paravam? Tentei ligar o motor, mas o som rouco do caminhão não trouxe alívio. Algo estava errado com a ignição. A bateria parecia estar drenada, embora eu tivesse verificado tudo antes de partir. Meu coração disparou. Agora eu estava preso ali, no meio do nada, com algo ou alguém me cercando. Os sons continuavam a aumentar, passos mais rápidos, como se agora houvesse mais de uma pessoa. Os arranhões na lataria também ficaram mais frequentes, mais insistentes. Resolvi agir. Peguei meu celular e liguei para a polícia. A chamada não completou. Sem sinal. Não havia outra escolha. Eu precisava me proteger e esperar que o perigo passasse. Encostei-me no assento, apertando o bastão com força. Foi então que ouvi uma voz. Um sussurro baixo, vindo da escuridão. Não consegui distinguir as palavras, mas era definitivamente humano. Quem estava lá fora sabia que eu estava aqui dentro. A adrenalina tomou conta de mim. Apontei a lanterna para fora novamente, mas tudo o que vi foram sombras se movendo rapidamente entre as árvores. De repente, algo bateu com força na janela da cabine. Girei a lanterna instintivamente e vi uma mão pressionada contra o vidro. Dedos sujos, unhas quebradas. Antes que eu pudesse reagir, a mão desapareceu como se nunca tivesse estado ali. O caminhão balançou levemente, como se alguém estivesse subindo na traseira. Eu estava cercado. O que quer que fosse aquilo, não era apenas um grupo perdido. Eles estavam me caçando. O som de metal arranhando veio novamente, agora do lado oposto do caminhão. Depois, passos no teto. Senti meu corpo inteiro congelar.
As lanternas que antes estavam longe, agora brilhavam ao redor do veículo, dançando como fogos fátuos em uma noite sem lua. Podia ouvir risadas baixas, sussurros e palavras que não faziam sentido, como se estivessem zombando do meu medo. Foi quando percebi que ficar parado era uma sentença de morte. Com um último lampejo de coragem, abri a porta da cabine e corri para o matagal oposto, mergulhando na escuridão. Os sons dos meus perseguidores ficaram mais altos e pude ouvir passos correndo atrás de mim. Não sabia para onde estava indo. Minha única intenção era escapar. Em algum momento, tropecei em uma raiz e caí. Quando me virei, vi silhuetas paradas a poucos metros de mim, iluminadas pelas lanternas. Seus rostos estavam escondidos na escuridão, mas havia algo profundamente errado em suas posturas, em seus movimentos. Eles não falaram, apenas ficaram lá, me observando. O que aconteceu depois é um borrão na minha memória. Lembro-me de gritar, de correr novamente, de ouvir suas risadas ecoando na floresta. Quando finalmente encontrei a estrada, minha respiração estava entrecortada, meu corpo coberto de arranhões e lama. Olhei para trás, mas não havia mais nada, apenas a floresta, silenciosa e indiferente. Nunca descobri quem ou o que estava lá naquela noite. Mas toda vez que passo por uma área de descanso como aquela, acelero o caminhão e sigo em frente. Algumas noites simplesmente não foram feitas para serem lembradas. Meu nome é Álvaro, e há quase 2 décadas eu sou um homem da estrada. Já vi de tudo nesse país. Noites tão escuras que as estrelas pareciam lanternas, e dias tão quentes que o asfalto parecia derreter sob o peso do caminhão. Mas nunca em todos esses anos ao volante, algo me deixou tão perplexo e apavorado quanto o que aconteceu naquela viagem. Era uma sexta-feira à noite. Eu estava no pátio de um terminal de cargas no interior de São Paulo, prestes a encerrar a semana, quando recebi a proposta. Não era meu contato habitual, o que já deveria ter me deixado atento, mas a oferta era boa demais para recusar. O homem estava usando um boné preto, barba bem feita, óculos escuros mesmo depois do sol ter baixado. Ele me chamou para um canto discreto e explicou. Uma carga confidencial precisava ser levada para um endereço não muito longe, algo que ele garantiu estar dentro da legalidade. O pagamento era à vista, em dinheiro. Não era incomum trabalhos desse tipo. Então dei de ombros e aceitei, mesmo sem fazer muitas perguntas. Tem só uma condição, ele disse, enquanto indicava o container de 12 metros que eu deveria rebocar. Não abra. Não importa o que aconteça, não abra. Apenas leve ao destino. Assente e vendi minha curiosidade por um maço de notas gordo o bastante para pagar as dívidas daquele mês. O endereço no GPS parecia algo inventado, marcado no meio de uma estrada secundária que eu não conhecia muito bem, mas, de novo, coisas assim não eram raras no ramo. Após engatar o container e conferir as amarras, parti no começo da noite, ainda sem saber que aquele seria o começo do pior pesadelo da minha vida. Logo após entrar na rodovia, percebi algo estranho. Um carro, um sedã cinza, de modelo comum, desses que ninguém nota na multidão, parecia me seguir. Mantinha uma distância de uns 100 metros, nem longe o bastante para desaparecer nos retrovisores, nem perto o suficiente para ser considerado uma ameaça imediata. No início, não dei muita importância. Essas coisas acontecem, eu pensei. Coincidências. Mas o que antes parecia um simples detalhe começou a se tornar impossível de ignorar. Toda vez que eu mudava de faixa, o carro mudava também. Quando eu acelerava, ele fazia o mesmo, e quando reduzia a velocidade nas subidas ou nas curvas mais fechadas, o sedã mantinha o ritmo. Comecei a sentir o peso da ansiedade crescendo em meu peito. Olhava no retrovisor repetidamente, quase hipnotizado por aquelas luzes inconfundíveis que me seguiam aonde quer que eu fosse. Decidi parar em um posto de gasolina em um vilarejo à beira da estrada.
Além de abastecer, achei que seria uma oportunidade de tirar aquele carro da minha cola. Encostei o caminhão com um suspiro pesado e fui direto falar com o frentista. Expliquei que estava de olho num carro cinza que aparentemente me seguia. Ele olhou por cima do ombro, mas tudo parecia tranquilo. Foi quando o sedã também parou. Um pouco afastado, no outro extremo do pátio, mas ainda visível o bastante para eu não ter dúvidas. O frentista fez uma piada para aliviar o clima, algo sobre motoristas que bebem café demais e começam a ver coisas. Eu tentei rir, mas o nervosismo estava corroendo o estômago. Resolvi não ficar muito tempo ali. Enchi o tanque, comprei uma garrafa de água e voltei para a estrada. Dessa vez a tensão mudara de patamar. Obriguei-me a manter os olhos no retrovisor mais do que na pista à frente. E lá estava ele, sempre lá. O sedã impassível, como uma sombra que só cresce com o tempo. Estava certo de que aquilo não era normal. A essa altura, uma pergunta começou a latejar em minha cabeça. O problema era a carga, ou era comigo? Será que eu estava transportando algo que não deveria? Algo ilegal? Explosivos? Drogas? Não questionei antes porque é assim que o ramo funciona. Quanto menos você souber, melhor para os dois lados. Mas naquele momento comecei a me arrepender de ter aceitado o trabalho às cegas. As coisas pioraram quando o GPS começou a me mandar para estradas secundárias, sem iluminação e cada vez mais estreitas. Não havia absolutamente nada ao redor, nem casas, nem pequenos comércios, nem qualquer traço de civilização. O container parecia pesar mais a cada curva, como se algo lá dentro se movesse de forma deliberada, tentando desequilibrar o caminhão. Eu tentava ignorar, mas às vezes sentia um embalo diferente, um tremor no asfalto que não combinava com os giros das rodas. Por fim, não aguentei. Resolvi parar numa área de descanso improvisada no acostamento. O sedã também parou, dessa vez um pouco mais perto, como se quisesse me pressionar. Fiquei no banco do caminhão fingindo mexer no celular, enquanto calculava o que fazer. Eu queria descer, confrontá-los, mas minhas mãos estavam tão suadas que mal conseguiam agarrar o volante. Nunca fui de me intimidar fácil, mas algo naquela situação me desarmava por completo. Enquanto eu estava parado, uma ideia surgiu, mas não sei dizer se tive mais medo por causa do sedã ou pela possibilidade do verdadeiro problema estar na carga. Olhei pelo retrovisor e vi que a porta do sedã tinha se aberto. Um homem alto, de casaco escuro, desceu. Pela luz da lua, pude ver que o rosto dele estava coberto por uma máscara esquisita, algo que lembrava as festas de mascarados antigos. Ele começou a andar em minha direção, mas não rápido, como quem sabe que você está acuado e sem saída. Foi nesse instante que um som veio do container. 3 batidas abafadas, rápidas, secas, aparentemente de algo, ou alguém, que estava do lado de dentro. Meu coração parou. Olhei para fora de novo. O homem mascarado tinha se aproximado mais e agora estava a poucos metros do caminhão. Mas ele não disse nada. Apenas parou ali, imóvel, me encarando através do para-brisa. A sensação era de que ele estava me dando um ultimato silencioso: sair ou continuar. A partir daí, tudo virou névoa. Quem me conhece sabe que eu nunca fui um covarde, mas naquele momento algo dentro de mim cedeu. Coloquei o caminhão para rodar de novo, sem olhar para trás. Preferi seguir até o destino, seja ele qual fosse, do que enfrentar o que havia naquele container ou aquela figura mascarada. Cheguei ao local indicado no GPS algumas horas depois, mas a essa altura já era um homem quebrado. Não havia ninguém lá, apenas um pedaço de terreno deserto. Segui as instruções que o homem me dera antes de partir. Deixar o container e ir embora. E foi o que fiz. Nem esperei para ver o que aconteceria depois. Essa história nunca saiu da minha cabeça. Não sei quem eram aqueles homens. Não sei o que havia dentro daquele container.
Mas até hoje, toda vez que vejo um sedã cinza no retrovisor, sinto um frio na espinha que me lembra aquela noite. Acho que, no fim das contas, há coisas que é melhor não saber